Olá, começando ao vivo pela TV Capital, canal 32, mais uma edição do Jornal Argumento, né? Você pode nos acompanhar pela TV Capital, pode também nos acompanhar pela NET, canal 21, e para você, internauta, né, tvcapitalgoiania.com, mais uma edição do Jornal Argumento, e conforme prometido no domingo passado, em função do tempo, hoje ele está aqui. Eu agradeço muito pelo atender ao nosso convite, firmar o convite e mais uma vez estar conosco aqui para podermos conversar um pouco mais. Presidente da Câmara, vereador Clécio Alves, obrigado pela presença e atender ao nosso convite. Obrigado, André. Boa noite a você, boa noite aos telespectadores. E bom dia, porque o programa é reprisado na segunda. Boa noite e bom dia, então, a todos que nos assistem. É um prazer, é uma alegria, mais uma vez, poder estar aqui conversando com você. Sempre eu digo, é um privilégio poder ser entrevistado por você. Aliás, eu sempre disse isso e você sabe da admiração, do respeito que eu tenho pelo seu trabalho, pela sua pessoa. Então, quando eu tenho a oportunidade de estar aqui no seu programa, participando de uma entrevista com você, o meu coração se alegra. Eu fico feliz também, né? E justifico aqui a ausência do nosso amigo Marcelo Heleno, que, como todo mundo sabe, ele está se restabelecendo, né? Infelizmente, ele sofreu um acidente de trânsito, mas está em casa, está bem. Se estiver nos assistindo, Marcelo Heleno, uma boa noite também. E o senhor, né, vereador, quando chegou, logo já perguntou pelo Marcelo Heleno. Verdade, eu estou em falta com o Marcelo. Eu já tive 3 ou 4 oportunidades para visitá-lo. E o Urias, que é o nosso diretor, assim, olha, está na UTI, tá, não pode receber. Eu viajei, até amanhã eu quero ver o Marcelo, dar um abraço nele. E estou feliz porque eu tenho acompanhado de longe, mas sempre buscando as informações, sabendo que ele está se recuperando, e nós estamos precisando muito do Marcelo e, naturalmente, que sirva naturalmente para que ele possa descansar, porque o Marcelo não descansa, é trabalhador demais. Quem conhece o Marcelo sabe, trabalha de dia, de tarde, de noite. Então foi preciso que ele tivesse um acidente que nós não queríamos que acontecesse, mas que infelizmente aconteceu, mas que também possa servir para que ele se descanse, ele recupere, ele reative as baterias para voltar muito melhor, porque eu acho difícil, mas que sirva para ele melhorar mais ainda, porque é um grande profissional, é uma pessoa que todos que o conhecem admira e respeita. É um dos jornalistas que tem o meu total e absoluto respeito. Inclusive, todo mundo sabe que durante muito tempo eu apresentei o programa junto com o Padre Jesus Flores, né? Parei um tempo aguardando até que eu achasse uma pessoa mais ou menos num perfil parecido e encontrei no Marcelo Heleno. Mas só para lembrar para você que quer participar e pode participar, né? O nosso telefone é o 30957424, 30957424. Você pode ligar, deixar as suas perguntas, nós repassamos aqui para o presidente da Câmara, Clécio Alves, então você pode participar conosco. O telefone é o 30957424. Durante o programa o pessoal vai colocando aí para que você possa participar. Presidente, de domingo para cá, muitas pessoas, elas reagiram de forma positiva à forma como o senhor se mostrou. Até então, naquela entrevista, eu abordava que o senhor é um político daqueles tempos em que palavra era palavra, fio de bigode era fio de bigode, lealdade era lealdade, mas as pessoas tinham assim um estigma, achando que o senhor era muito brabo, que o senhor era muito agressivo, do bateu, levou. Aí as pessoas assistiam e falavam assim, André, eu vi uma outra pessoa. Então, assim, o senhor chegou de viagem, naquela viagem que o senhor fez, o senhor repensou alguma coisa? Repensou não, né? O senhor vive repensando. Mas, assim, aquele momento de descanso que todo político tem, e quando ele volta, né, ele volta já um tanto quanto mais motivado para trabalhar, essas coisas. E eu fiz perguntas também de cunho pessoal, que poucas vezes o senhor responde muito mais em questões políticas da Câmara do que propriamente do cidadão Clécio Alves, né? E as pessoas gostaram muito das coisas que o senhor falou, porque elas entenderam que o senhor não era aquela pessoa assim tão explosiva, agressiva, que a mídia passava sobre isso. Bem, agradeço as pessoas que fizeram essa observação. Eu sempre sou a mesma pessoa. A viagem, naturalmente, eu não havia ainda tirado um descanso. Você veja bem, o ano passado, do início ao final do ano, nós tivemos 4 autoconvocações, todas as sessões eu me fiz presente, abrindo, permanecendo durante toda
a sessão e encerrando, todas. Não teve uma sessão durante o ano passado que o presidente Clécio Alves não abriu e fechou e permaneceu. Acho que isso nunca aconteceu antes. Os vereadores mais antigos fizeram também essa observação. Quer dizer, nós estamos avançando e cumprindo situações que antes não aconteciam e que têm acontecido. E isso é motivo para que nós possamos pedir mais ainda a Deus que nos abençoe para que possa continuar sendo assim, com os vereadores entendendo o momento importante político, com a presença, com o espírito público, com a responsabilidade que a população exige da classe política, que nós entendemos nesse momento está extremamente desacreditada. E eu acredito que foi um ano de muitos desafios, um ano que nós enfrentamos muitas situações difíceis, mas sempre buscando sabedoria em Deus e pedindo que nos orientasse a melhor maneira de agir. Eu não sou o dono da verdade, jamais me consideraria, nunca, jamais. Eu aprendo muito com as pessoas, aprendo com a pessoa mais graduada, aprendo com a pessoa mais humilde. Eu ontem, por exemplo, todos os sábados eu vou com a minha esposa na feira do meu bairro, lá no João Brás. E eu sempre chego na feira e as pessoas ali despacham comigo. Sim. Ô, vereador, olha essa coisa, olha, eu estou precisando disso, olha, a lâmpada está queimada, olha, o entulho está na porta da minha casa, olha, é preciso tapar o buraco da rua e aquela coisa e tal. Então, isso me alegra, me coloca a responsabilidade que eu coloco sobre os meus ombros no momento em que eu estou em contato pessoal com as pessoas. Na quinta-feira, por exemplo, eu despacho no nosso gabinete de vereador do lado da minha casa, que eu montei uma semana depois que eu tomei posse no meu primeiro mandato, em janeiro de 2001, na Avenida Berlim, quadra 12, lote 20, no Parque Industrial João Brás. O telefone é o mesmo, 3573-5649, desde janeiro de 2001, nunca mudou. Então ali é uma média de 100, 150 pessoas que eu atendo toda quinta-feira à tarde. Então, André, é uma oportunidade de você olhar nos olhos das pessoas, porque a política, minha avó me dizia uma coisa muito importante, entre muitas coisas que eu aprendi com a minha avó, e era uma pessoa muito humilde, nunca foi num banco de uma escola, analfabeta de escola, mas tinha uma sabedoria que poucas pessoas possuem. Eu já tive a oportunidade de conversar com o presidente da República, com grandes empresários, com pessoas importantes, estudadas, mas a minha avó tinha uma sabedoria diferenciada. Ela me disse, em determinado momento, que eu sempre dizia desde pequenininho que eu queria ser político. E meu pai foi assassinado, eu tinha 5 anos. O meu irmão do meio tinha 3 e o caçula tinha 1. Minha avó largou a casa dela e foi para a casa da minha mãe para ajudar minha mãe a criar eu e os meus irmãos. E ela assim, o que você quer ser quando crescer? Eu titubeado, eu quero ser político. Por quê? Aí ela botava as 2 mãos na cabeça, não, pelo amor de Deus, meu filho, político não, ó, você vai ser qualquer coisa, mas político não. E eu cresci com aquilo, eu não entendia por quê. Bem, e depois, quando, na última semana de vida dela, ali deitadinha na cama, e eu conversando com ela, ela me perguntou o seguinte, meu filho, você já desistiu daquela ideia de ser político? Isso eu já estava com a minha família constituída, a minha esposa e tudo, meus meninos ainda pequenos. Isso foi no final de 95. Eu disse, não, vó, eu desisti não. O ano que vem tem eleição de vereador em Goiânia, eu vou me candidatar. Ela disse assim para mim, olha, você vai conseguir. Eu não vou estar aqui para ver não, mas você vai conseguir. Eu disse, não, a senhora vai. Falou, não, meu filho, eu não vou não, mas você vai fazer um compromisso comigo. Eu sempre conto isso nas reuniões que eu faço, na casa de pessoas que abrem a casa para quando na campanha eu possa conversar. O que é, vó? Ó, quando você for político, seja o cargo que você ocupar, você sempre converse com as pessoas olhando nos olhos delas. Porque se você conversar olhando nos olhos, as pessoas vão saber que você está respeitando e sendo honesto e sincero com elas. Coisa que raramente o político faz. Palavras dela. Outra coisa, nunca faça promessa, meu filho, nunca, quando você for político. Se você puder, faça. Se você não puder, com o mesmo amor do coração que você faz quando puder, você fala que não pode e fala por que você não pode fazer. Ela disse isso para mim. Você fazendo isso, você vai ver que você vai ser um político diferenciado e respeitado.
Vai ser difícil, você vai trabalhar mais, você vai enfrentar desafios, você vai enfrentar inveja, você vai enfrentar uma série de coisas, mas você vai ser diferente. Aí tá feito o compromisso, falei para ela. Ó, olha lá o que você está fazendo, hein? Você tem noção do que você está fazendo? Eu falei, tem. Você está me prometendo aqui que você, quando político for, nunca vai prometer nada para os outros. Eu falei, tá feito o compromisso, vó, tá feito. Uma semana depois dessa conversa, ela morreu. Uma semana certinha, ela morreu. E eu fui consultar um amigo meu, que eu tinha como um grande amigo, jornalista como você, o Vagão, trabalha no Diário da Manhã. De repente até pode estar nos assistindo. E era um grande amigo, gostava muito de política. Fui perguntar para ele, falar para ele que eu queria ser candidato a vereador, achando que ele fosse me dar o maior incentivo e me ajudar. Chamei ele para tomar um chopp no Zé Colmeia, um chopp que tinha ali, uma pizzaria ali na Praça Tamandaré, meus menininhos, tudo pequenininho. Chegando lá, eu falei, Vagão, ó, vim aqui te consultar. O que é? Eu estou pensando em ser candidato a vereador de Goiânia. O que você acha? Você está doido. Você ficou doido. Nem pensa uma coisa dessa. Eu falei, mas por quê? Não, olha, política é muito difícil. Você não tem nada de político. Você nem cumprimenta os outros na rua, porque eu sempre trabalhei demais. Não tinha tempo mesmo para cumprimentar ninguém, não. E não, mas eu sempre quis. Não, ó, vai não. Você vê o Saquinho lá do Novo Horizonte, eu morava no Novo Horizonte. O Saquinho, faltou 23 votos para ser vereador, isso em 92. O candidato lá, o Saquinho, Marcos Saquinho, tinha sido candidato, faltou 22 votos, não deu. Ele falou, ó, o Saquinho quase conseguiu e tudo. Eu falei, não, mas eu votei no Saquinho. Muita gente que votou nele também pode votar para mim, esperando que ele falasse que votava para mim. É. Não, ó, você vai ser um candidato de 50 votos. Eu falei, bom, então, se você acha assim, eu não posso mesmo pensar em ser candidato. Aí perguntei para ele assim, escuta, por que eu sou um candidato só de 50 votos? E só a sua família vai votar para você. Aquilo para mim foi um soco no meu rosto. Eu pensei comigo, bem, se a minha família votar para mim, eu vou ter pelo menos 500, porque a minha família é grande. Aí para completar, ele virou para mim e falou, olha, quer saber de uma coisa? Lá em casa é 3 votos, eu, minha mulher e minha sogra, todo mundo vota pro Saquinho. Aí acabou de me nocautear. Aí eu desconversei, falei, olha, Vagão, tá bom, já tá meio tarde, vamos embora, os meninos tá aqui cansados e tal, vamos pedir a conta e tal. Entrei no meu carro com a minha esposa, e ela sentou do meu lado, eu bati a mão na perna dela e perguntei assim para ela, já pensando também que ela fosse fazer o mesmo que o Vagão fez comigo. Falei, escuta, se eu me candidatasse para vereador de Goiânia, você teria coragem de votar para mim? Já esperando que ela ia falar que não. Ela falou, voto e vou te ajudar, muito. Falei, então comecei a minha campanha agora, acabei de ganhar o meu primeiro voto, é o seu. A campanha começou nesse momento. E aquilo parece que me incentivou, sabe, André? E eu fui. Sabe quantos votos eu tive? 1.643. Não ganhei porque eu não tinha experiência nem para escolher o partido. Eu fui num partido muito forte, teve vereador que foi eleito com menos votos. E eu entendi aquilo como um sinal de Deus, que eu poderia continuar sonhando. Reunia minha família e pedia permissão. Falei, vocês deixam eu tentar daqui 4 anos de novo, em função dos votos que eu tive. Se não der, eu sepulto esse sonho, não mexo com isso mais. Todo mundo falou, tá feito, pode mandar ver. E eu voltei agradecendo onde eu tinha ido pedir. E 4 anos depois me candidatei e ganhei. Aí na segunda vez ganhei, com 3.897 votos. E eu tenho sido esse político, André. Quem me conhece sabe, você não é capaz, estou falando aqui para os seus telespectadores, não existe uma alma, seja em Goiânia, em Goiás, no Brasil, onde quer que seja, que tenha recebido de mim uma promessa enquanto político. Nunca fiz e nunca farei. E sou cauteloso, moço, já perdi muitos votos por isso. Perdi muitos. Mas depois eu ganho. Porque chega num determinado momento, a pessoa fala assim, escuta, aqui tem tantas pessoas, são tantos votos. Se você garantir, prometer que vai arrumar um emprego para o meu filho, para o meu sobrinho e tal, os votos são seus. Eu falo, não, vamos fazer o seguinte, você deixa os votos aí, se eu ganhar, for eleito, você vai me procurar. Se eu puder ajudar a arrumar o que você está pedindo, nós vamos arrumar. Mas se eu não puder, você não vai ficar magoado comigo, porque promessa eu não faço. E tem dado certo? Aliás, eu só faço promessa para Deus. Nunca fiz promessa para um eleitor e nunca farei. E sempre converso olhando nos olhos. Talvez seja isso, porque quem também convive comigo, fala que eu sou explosivo, é porque eu sou muito verdadeiro, muito sincero.
quando eu tenho que ser duro, eu sou duro demais, demais. Esses dias mesmo um vereador chegou em mim lá e eu fui duro com ele, duro. Não era um não, era mais de um, uma situação. E aí falei, olha, eu não sei fazer política assim. Não, mas você desama demais da gente, desgosta demais da gente, faz demais. Eu falei, não, é porque quando eu faço compromisso eu honro ele, dou a quem doer, eu vou até o fim, eu sou firme. E quando não cumprem comigo eu fico sentido, então eu não dou conta de ser assim. E assim eu sou, mas eu sou muito, quem se souber me levar, faz o que quiser comigo, André, o que quiser. Sou uma moça, se souber mexer comigo. Agora não vem com ameaça, não vem com chantagem, não vem com pressão, porque se vier aí ele não consegue nada, aí eu viro um monstro. Talvez seja isso, né? Agora existe um aspecto, presidente, quando o senhor entrou na Câmara, o primeiro dia, a primeira sessão, o senhor, a gente sabe que os políticos, eles têm a capacidade de mudar a política. Mas existe um grupo que permanece no poder e esse grupo, ele sempre tem a capacidade de mudar aquelas pessoas que tentam mudar a política. Quando o senhor entrou na Câmara pela primeira vez, qual foi a sensação do senhor e no decorrer do tempo? O sonho que o senhor tinha, o senhor teve algumas feridas, teve algumas decepções? Eu queria que o senhor fizesse um relato breve desse tempo que o senhor, desde o primeiro dia que o senhor entrou no plenário até os dias de hoje. O senhor tem mais feridas ou mais alegrias? E conta pra gente, quando o senhor entrou, pisou a primeira vez, abriu a primeira sessão. Boa pergunta, te agradeço pela pergunta. Tenho um exemplo para te dar, nas duas colocações suas. Quando eu pisei a primeira vez no plenário da Câmara, aliás, eu nunca tinha ido na Câmara antes de ser eleito vereador. Sempre quis ser vereador, passava lá na porta da Câmara com a minha mulher e os meus meninos, dirigindo o meu carro. Falei assim, será que um dia Deus vai me abençoar que eu vou ter um gabinete ali? E eu já comentei isso depois. E no primeiro momento que eu entrei na Câmara, André, aconteceu isso que você está falando aí. Nós éramos 17, disputando a mesa diretora. Eu te contei isso até no outro programa. E do outro lado, o Chiquinho Oliveira tinha 16. Precisava de um voto para fazer a presidência. E eu já tinha assumido um compromisso com o Pedro Wilson, com o grupo que dava sustentação a ele, o voto para o Vladimir Garcês. E eu seria o quarto secretário da mesa diretora naquela chapa. E eles vieram lá no momento de definir a chapa, com a chapa completa, só o nome de presidente em branco. Nós nos reunimos ali os 16, e os 16 foi unanimidade. Todo mundo quer você para ser o nosso presidente. Então é só colocar o seu nome aqui, você vai ser o presidente da Câmara. E eu disse, não, eu não tenho como atender a honrosa oportunidade que vocês estão me dando, porque eu já dei a minha palavra ali atrás, eu já assumi um compromisso, eu não posso quebrá-la. Não, você não está compreendendo. Você vai ser o chefe do poder, o presidente da Câmara. Eu falei, eu quero muito, mas agora é tarde demais. Isso foram vários vereadores que vieram falar comigo, vereadores que estão aí, Alfredo Bambu, Giovanni Antônio, tantos outros que vieram lá e tentaram de todas as formas, quando não viu que não dava, aí tentou em cima de outros lá, quase deu. E aí eu não fui o presidente. Quer dizer, então ali eu entendia que ou eu começava política assim, ou eu me tornava, cair na vala comum. O que é a vala comum? É o que você está dizendo aí. É aquilo que às vezes as pessoas não se dão conta. Num determinado momento, você dá uma falhada de cumprir um compromisso, de honrar uma posição assumida, naquele momento parece não ser importante. Mas a partir dali você vai perdendo a credibilidade, você vai perdendo a confiabilidade e aquilo te macula para baixo. Então, enquanto você tem mandato, o pessoal vai te suportando. Quantos já passaram por isso e quando perdem o mandato, são excluídos completamente? Porque o que vale é as ações que você faz. É isso que macula, é isso que marca. Quer dizer, se eu quisesse ter sido presidente da Câmara, eu teria sido anterior a essa oportunidade 2 vezes, mas eu teria que ter traído, quebrado palavra, rompido compromisso. Aí eu não teria autoridade nem respeito, talvez. Né? Agora sim, hoje, o senhor traz mais cicatrizes ou o senhor traz mais, digamos assim, amor, paixão? Teve algum momento que o senhor pensou em desistir, falar assim, não era nada disso que eu pensava? Muitos momentos. Eu vou te dar outro exemplo. Eu falei para você que eu tinha os dois, não tinha? Uhum. Olha só como é que são as coisas. Num determinado momento, o Íris prefeito, eleito,
quando ele foi eleito a primeira vez, eu me coloquei para ser o candidato a presidente. Ou foi na segunda, na reeleição do Wilson. Primeiro eu não tinha, porque eu não estava nem filiado. E na segunda. Aí eu me coloquei como candidato a presidente. Era eu, Fábio Souza, Samuel Belchior e Cláudio Meirelles. Eram os 4 candidatos a presidente da Câmara. E foi para funilamento, num determinado momento, uma reunião na Estilos, o Iris chamou lá os 4 e disse, vamos fazer aqui um critério, não tem jeito de ser os 4. Então tem que ser um só. Vocês têm que entender aí, como aconteceu agora também comigo, Sim. O PMDB tinha 6 vereadores, 4 era pré-candidato e no final eu recebi o apoio unânime de todos os outros. Aí naquele momento eu disse, eu vou abrir mão para facilitar. Vou começar comigo, vou abrir mão. Eu quero ser o vice-presidente, trabalhar para me ser o vice. Não tinha segundo vice não. Naquela hora também o Fábio Souza falou, eu vou seguir o que o Clécio está fazendo, também não sou candidato não. E aí ficou o Cláudio e o Samuel, e aí o critério é o seguinte, quem tiver mais assinatura é o presidente, qualquer um dos dois. E eu fui trabalhar a candidatura de vice-presidente. Eu peguei 28 assinaturas, 28 vereadores assinaram para que eu fosse o vice-presidente. Eu precisava só de 18. Peguei 28, assinado no papel, compromisso para que eu fosse o vice-presidente. Presta atenção. E no momento... E muitos falam, quem garante que você não está usando isso aqui para negociar, usar o nosso apoio? Eu falei, não, eu. Aconteça o que acontecer, você é candidato? Eu falei, sou. E fui. Sabe quantos votos eu tive? O meu e mais um. Os 27, tudo roeu a corda. Quebrou a palavra, não cumpriu o compromisso, não honrou o compromisso. Só eu, e se não me engano, o vereador Nelson Antônio, se eu não estiver enganado, que cumpriu comigo, ou foi o vereador Misair Lemes, que eu não me lembro, que votou, o resto tudo quebrou a palavra, tudo. Então isso eu não dou conta de fazer. Eu não preciso assinar papel não, André, não preciso não. Se eu te der a minha palavra, acabou o mundo, acabou o mundo. E é por isso que eu pago caro, eu sofro muito. E eles sabem disso. A minha fama, você pode conversar com qualquer vereador, os que estão lá, os que estiveram, eu tenho essa fama. Quando eu assumo um compromisso, quando eu dou a minha palavra, não tem quem me faça voltar atrás. Por isso eu penso muito antes de tomar a decisão. Eu fui candidato a presidente numa chapa do PT, porque eu dei a palavra que se eles ficassem fora da chapa, eu sairia com eles na eleição. Nessa que eu falei com você aí, e tiraram eles, era para o PT ser primeiro secretário da mesa, ficou fora, aí o Cláudio Meirelles foi o presidente, e eu fiquei com eles lá, batemos chapa só para honrar o compromisso que eu tinha dado a minha palavra. Fiquei fora de tudo, de comissão, de mesa, de tudo, porque a palavra tinha sido dada. E é meu defeito, isso é defeito na política. Sinceridade, honrar compromisso, ser firme nas posições, isso é defeito. Grave, mas eu sou cambeta nessa questão. Eu sou assim, eu não posso mudar. Eu escrevi um artigo uma vez no jornal Argumento, explicando por que os políticos mentem. Porque o cidadão não suporta a verdade. Ele prefere estilo Maluf, rouba, mas faz, promete. O eleitor, às vezes, ele não aceita a verdade. Como, por exemplo, se eu ganhar, não prometo emprego, não prometo nada. Prometo trabalhar pela cidade. Não é prometo, comprometo, né? Compromisso é muito falso, né? Exato. Comprometo a você. Se eu for eleito, você me procura e eu estarei sempre à sua disposição para buscar atendê-lo naquilo que você precisar de mim. Mas se nós vamos conseguir ou não, né? Mas o eleitor, a gente observa, eu já fiz algumas visitas à Câmara e já vi muita gente saindo descontente porque foi pedir e o vereador diz que não. Você quer que eu te conte uma historinha rápida? Claro. Isso. No meu primeiro mandato, aliás, vou te contar duas rápidas. Primeiro mandato, foi uma senhora lá na Câmara me procurar para uma reivindicação lá, aquela coisa. Eu a ouvi respeitosamente. Quando ela terminou, eu disse a ela, olha, infelizmente, eu não vou poder ajudar a senhora nisso. Eu não sou capaz de conseguir isso que a senhora está pedindo para mim. Eu peço desculpa, mas não posso. Aquilo que a minha avó falou, com o mesmo amor no coração, que eu falaria sim, eu disse, eu não posso, por isso. Aí ela virou para mim e falou, posso falar uma coisa para você, vereador? Pois não. Aproveita bem o cargo de vereador.
Porque você nunca mais vai ganhar para vereador, nem para nada na política. Você não serve para ser político. Desse jeito, na dura. E eu imaginei que tinha sido deselegante ou desrespeitoso com ela. Aí eu perguntei para ela assim, falei, escuta, a senhora pode me dizer que se eu a ofendi, o que foi, por quê? O que eu falei com a senhora? Não, não é isso não. Eu falei, o que é? Falei, não, político não pode ser assim não. Eu falei, mas como? Não, o político tem que mentir, o político tem que enganar, o político tem que levar na barriga. É assim que é política, meu filho. Eu falei, mas assim, a senhora não vai conseguir, a senhora prefere assim? Eu prefiro. Eu falei, não, então a senhora pode sair aqui, que tem 32 gabinetes que vai atender a senhora talvez, o que a senhora quer, eu não posso fazer isso. Mas agradeço a senhora por isso. Bom, foi embora. E outro dia eu estou sentado lá na minha cadeira de vereador, no primeiro mandato. Chega um vereador e senta do meu lado. O vereador já estava no terceiro mandato, e eu no primeiro. E ele, sem mais nem menos, começou a conversar comigo e falou, eu fico vendo você nessa luta, brigando com a prefeitura para arrumar problema para um gari, arrumar problema para um morador lá do bairro, você que vai atrás, você não manda nem assessor, aproveita a sua estadia que você não ganha mais para vereador, não. Primeiro e único, né? Eu falei assim, vereador, e ele 3 mandatos, falei, vereador, mas mesmo, onde é que eu erro? Você pode me falar? Eu falei, posso, mas, rapaz, político não pode ser do jeito que você faz, não. Política, você tem que fazer o seguinte, quando chega a campanha, você escolhe uma região da cidade, aí você vai lá, descobre tudo que tem de problema, faz um levantamento, e aí promete para o povo que vai fazer, mente, engana, aí você vai e ganha dali, na outra eleição você vai em outra região e faz a mesma coisa, e aquela coisa, que terminou, eu falei, escuta, e quando terminar a cidade, que você tiver mentido em tudo que é região, como é que você vai fazer para voltar a mentir? Lá onde você começou para mentir, lá enganar o povo, vereador? Perguntei para ele. Ele ficou assim, não, mas tá bom, muito obrigado pela sua observação. Eu vou aproveitar, porque eu não vou ganhar mesmo, não vou mudar, não dou conta não, mas obrigado, tá bom. Você sabe o que aconteceu? Veio a reeleição. Eu mais do que dobrei os meus votos. Eu fui eleito com 3.897 votos e fui reeleito com 6.897 votos. Fui o 7º mais votado de todos na minha reeleição, em 2004. Esse vereador perdeu. Nunca mais ganhou. Esse que me deu a receita. Nunca mais ganhou. Será que ele estava certo? Eu estou aí. A última eleição agora me deram 8.498 votos. Eu me senti o mais votado. Segundo mais votado. Fiquei 74 votos atrás do mais votado, que na minha opinião é a mesma coisa. Exato. Quer dizer, 8 mil, foi só 2 que teve acima de 8 mil, dos 35 que foi eleito, o restante foi tudo menos de 8 mil, não que tenha diferença, o vereador que foi o menos votado é a mesma coisa do mais votado, não tem diferença não. Eu estou te dando essa observação, não por arrogância, não, ou por prepotência, ou por alta confiabilidade, não. É porque se tem isso, e são eleitores que votam porque confiam, porque acreditam. O meu eleitor, ele me chama pelo nome e eu conheço pelo nome também, é assim. Eu morava num bairro, vereador, que lá não tinha asfalto. Sempre próximo à eleição, colocavam na caixinha de correio lá, falando que o vereador fulano de tal apresentou um projeto para asfaltar aquele bairro. E eu observava que os meus vizinhos entravam em euforia. E eu dizia, gente, requerimento um cidadão comum pode apresentar, não quer dizer que isso vai acontecer. E tem muita gente ainda que fatura, porque assim, eu posso chegar na Câmara, apresentar um requerimento, posso, ou seja, uma correspondência, né, solicitando que determinado serviço seja feito. Eu me lembro até que uma vez eu entrevistando aqui o governador Marconi Perillo, ele foi a Brasília e conseguiu um ofício para uma ambulância do Ministério da Saúde. E ele rodou, não conseguiu ambulância. Às vezes, quando eu encontro com ele, eu falo assim, governador, conseguiu ambulância? Conseguiu ambulância? Já vai antes também nesse aspecto. Essa coisa do cidadão não ter um conhecimento político, de saber como as coisas acontecem e, às vezes, se deixar levar, por exemplo, uma rua sem asfalto, sem iluminação, sem estrutura. Aí fala assim, o vereador fulano de tal apresentou o requerimento para resolver tal problema. Aí o cidadão acha que o problema já foi resolvido porque ele apresentou o requerimento.
E aí acaba até, aquelas pessoas que não têm esclarecimento, acaba até votando nessa pessoa pensando que vai ter o asfalto. Bem, eu vou te dar um exemplo que acontece e aconteceu comigo. O requerimento ele é uma ferramenta, um mecanismo legítimo que o vereador faz uso dele. Porém, André, no caso do vereador Clécio Alves, eu tenho um diferencial. Aliás, talvez seja aí uma das coisas que coloca como sendo um vereador brigador, um vereador explosivo. Quando eu me elegi vereador, a região onde eu vivo, onde eu moro com a minha família, e nasci, cresci todo naquela região, era a pior região de Goiânia. Região mais desvalorizada, mais mal cuidada, mais abandonada, mais tudo. A região, quando eu fui mudar lá para o João Braz, onde eu moro hoje, a minha filha desesperou, chorou, não queria de jeito nenhum. Lugar feio, sujo, mal cuidado. E nós fomos, junto com a população, buscando as bênçãos de Deus, e cobrando, e lutando, e empenhando, e conquistando, porque o vereador ele não faz a obra, mas se ele empenhar e conseguir, ele consegue. E todas as obras que nós conseguíamos eram documentadas, e todas as obras, quando conseguia, eu ia de casa em casa antes, com o documento autorizado, informando para a população, inclusive no meu carro de som, que eu mesmo vou dirigindo, anunciando o dia que ia começar. Então a população vivia e vive aquilo comigo, até hoje, é assim que eu faço. Então quando a obra era feita, eu não dava espaço para o outro vereador soltar documento falando que ele fez, porque não tinha jeito. Porque aquilo era um trabalho da comunidade com o vereador Clécio. Então nós conseguimos lá com o Íris Rezende. O Parque da Lagoa, que era um lugar de bicho morto, de mato, que encheram uma lagoa que tem lá no meu bairro. O único parque que tem uma lagoa natural em Goiânia é o Parque da Lagoa, lá, João Carlos Fernandes de Oliveira, lá no João Braz. Quer dizer, tiramos o lixo, o Íris fez lá um lugar bonito, hoje o povo faz caminhada, um lugar mais bonito. Conseguimos com o Íris o Parque Taquaral, do Goiânia Viva. Conseguimos fazer a praça, a primeira obra que eu consegui como vereador com o Pedro Wilson foi a Praça Paris, lá no João Braz. Lugar que o político ia lá, prometia fazer, ia passar a eleição e ele esquecia e ia embora. Então, nós fomos eleitos, conseguimos. A segunda coisa, tem a travessia do João Braz para o Goiás. Ali, todo dia quase morria gente, final de semana batia carroça com bicicleta, porque era estreitinho. Nós conseguimos ampliar, recapear, sinalizar, nunca mais teve problema. E assim foi. Então, é assim que as coisas são. Quando você trabalha, quando você tem realmente o mérito de ter trabalhado e conquistado, a população acompanha com você. Aí não adianta, ninguém tira. Por isso que eu falo para você, André, o Íris Rezende é um homem que desde quando ele se tornou vereador de Goiânia, lá 40 e tantos anos atrás, é um vereador e um político que sempre trabalhou e o resultado ele foi fazendo com a população participando. Então, por isso que as pessoas, quando vem a eleição, aí abre a urna e vê quantos votos eu recebi. Mas como é que esse cara consegue tantos votos? Não tem expressão, não tem estrutura, não tem dinheiro, mas tem trabalho. Eu como um saco de sal com a população lá todo dia. A barriga dói, a minha dói junto. O velório tá lá o Clécio. Tá lá o aniversário, tá lá o Clécio. Tá a igreja, tá lá o Clécio. Tá a feira, quer dizer... Então isso é durante os 4 anos. Aí quando vem a eleição... O cara quer chegar com uma malinha de dinheiro, agradando, dando um agrado para a população e falando que eu não presto. Não, esse vereador não presta, tem que votar é para mim. O povo não é bobo. Aí é que tá. A mesma coisa acontece com o Íris. O senhor está no 4º mandato do senhor. Fazendo uma análise muito rápida, a política mudou, o cidadão mudou ou ambos mudaram? Olha, eu acho que tudo está mudando. A política está mudando. Quando que você, em tanto pouco tempo aí que faz, você ouvia dizer e podia imaginar que um senador da República pudesse ser preso, pudesse perder um mandato, que um governador pudesse ser processado, cassado, que um deputado federal pudesse ser cassado, botado na cadeia. Quando você imaginava isso? Isso não tem muito tempo não, há pouco tempo atrás, hoje é uma realidade. Por que disso? Porque a população, ela está mudando o conceito. Principalmente, lembrando, na hora de eleição, André, você não acha político de cara feia. Tudo com sorriso largo, abraço, agrado. Você não acha? Olha a foto de propaganda de política em época de eleição, vê se você acha um com a cara fechada. Não tem, não. É tudo abraçando e sorrindo, dando agrado, nos 3 meses. É aquela história que a Bíblia faz. Tem o servo e o Senhor. É bíblico. O servo somos nós. O Senhor é Deus. Na política, o servo é o político, o Senhor é o povo. Só que
Os políticos, na sua maioria, só lembram disso nos 3 meses da eleição. Quando passa a eleição, aí quer inverter, quer passar a ser o senhor e botar o povo como sendo servo. Isso está acontecendo. E isso tem modificado, tem mudado. As coisas estão mudando. E as pessoas, existem ainda aquelas pessoas que falam, mas o que eu vou ganhar para votar? Querem alguma coisa. Agora, esse tipo de eleitor, ele pega o do candidato A, do candidato B, do C, do D, ou no fim não vota em ninguém, ou vota no outro que não deu nada. É o que eu prego lá. Quer vender? Voto, vende até o meu. Mas vende para uns 10, 20. Na hora de votar, você dá pro cabra, pro malandro, o que ele vai te dar depois da eleição? As costas. Porque se o político chega oferecendo um agrado para ganhar um voto, depois a primeira coisa que ele vai fazer se ele ganhar é pegar para trás o que ele gastou. Isso é natural. Com salário não tem jeito. Aí onde é que estão os rolos, as confusões. Eu fiz essa pergunta, presidente, porque hoje nós comemoramos, né, nesse dia de hoje, dia 12, nós comemoramos aí 30 ou 40 anos de Direta Já, em 84. Começou, inclusive, aqui em Goiânia, com o Íris governador. Exato, eu me lembro disso. Exato. Me lembro, era na realidade, começou no Sul, com alguns políticos lá. Mas a primeira manifestação foi aqui em Goiânia. Isso. Foi lá na Praça Cívica, 500 mil pessoas. Exatamente. Na segunda, foi logo depois, 1 milhão de pessoas. Isso. As pessoas, elas queriam o direito de escolher os seus governantes e acabar com o regime militar. Hoje, o cidadão está distante da política. Muito pelo contrário, se você perguntar para ele quem é o governador, quem é o prefeito, às vezes quando você está em determinado lugar que você vai falar sobre um assunto, sobre política, a pessoa fala, não, vamos mudar de assunto, porque isso aí não tem conserto. E há uma história recente, né, que a gente pode dizer, porque afinal de contas, de 84 para cá, é muito pouco tempo, as pessoas já estão descrentes com essa questão da política. Por isso que eu fiz essa pergunta para o senhor. Você tá correto. As pessoas queriam eleger os políticos, hoje elas não querem mais votar, tanto é que há uma campanha para o voto facultativo, porque o povo não quer mais o direito de votar. Agora, a culpa disso não é do povo, André. A culpa disso é do político. É do político, só dele, de mais ninguém. Absolutamente de mais ninguém. Agora, eu digo a você, acho que eu disse isso aqui na outra oportunidade, o momento que a população acompanhar a política e acompanhar o político que ela votou, como se acompanha os times de futebol no país, aí a coisa vai melhorar, vai mudar. Porque hoje, se você perguntar para qualquer pessoa, do jogador, de qualquer time do Brasil, ele sabe dizer se ele machucou a ponta do dedo, se ele assinou contrato aqui, se ele mudou de time ali, sabe tudo, de qualquer jogador, de qualquer time. E da política acontece esse sentimento que você está dizendo aí, que é verdadeiro, infelizmente. Agora, ninguém, André, ninguém, nem você, nem eu, nem o cinegrafista, nem o telespectador que está nos assistindo, consegue viver sem 2 coisas na vida. Ninguém. Eu desafio aqui, ninguém. Primeiro, Deus. Sobre tudo na vida. Deus, em primeiríssimo lugar. Segundo, política. Ninguém vive sem política, André. Ninguém. Olha, você faz política da hora que você levanta, a hora que você vai dormir. Não é só o vereador, o deputado, governador, senador, não. Você, cidadão que está nos assistindo aí, a senhora dona de casa, você, criancinha, você levantou, você já começa a fazer política. A criancinha faz política com o coleguinha na escola, a dona de casa faz política com o dono da padaria, você faz política com o motorista do ônibus, com o cobrador de ônibus, você faz política. Ó, a criancinha acabou de nascer, o bebezinho acabou de nascer, já faz política. Porque se ele não chorar, ele não mama. Isso. Então ele está fazendo política, ele chora, a mãe bota o mamazinho na boca dele, ele está mamando. É política, tudo é política. E a política partidária, ela é primordial para organizar a sociedade. Agora, tá ruim? Eu sei, tá ruim. Eu disse, repito, tem que se mudar. Agora, não muda com justiça, esquece, justiça não vai resolver problema de político malandro, não. Bobagem, está aí, está provado. Polícia muito menos, a polícia prende, a justiça solta, não adianta. Você vê político roubando dinheiro do povo aí, milhões e milhões e milhões de reais. Há pouco tempo aquele Lalau lá desviou 200 e tantos milhões de reais. Foi preso, está preso na casa dele. Quer dizer, tudo tem um jeitinho. Tudo tem um jeitinho. Como é que se resolve isso? Simples.
Não precisa maltratar candidato quando ele vai pedir seu voto na sua casa, ou numa reunião, ou num palanque. Não precisa não. Pode escutar. Deus nos deu 2 ouvidos, é para ouvir mesmo. Você escuta, observa. Observa. Agora, você não tem como achar que, eu não voto mais não. Isso político ninguém vai lá. Há pouco tempo atrás, quando se falava de bandido, falava que era polícia. Você lembra disso? Sim. Pouco tempo atrás. Exato. Bandido é polícia. Bandido é polícia. Hoje não. Bandido, político. Fala, bandido, político. Tudo é bandido. Tudo é bandido. Político, tudo é bandido. Essa é a concepção. Agora, por que isso? É por causa das atitudes dos políticos. Agora, como é que você vai tirar a picareta da política? Se chega em época eleitoral, o cabra, ele fica 4 anos arrumando dinheiro dinheiro sujo, porque ninguém bota dinheiro em política para comprar voto, como acontece aí, oferecendo agrado, fazendo todo tipo de coisa, com dinheiro limpo não, André. Ninguém faz isso não. Não, ninguém faz. Então, é simples. Quando chegar a eleição, a arma contra os picaretas da política é um papelzinho verdinho desse tamaninho, que chama título de eleitor. É a arma poderosa, é nitroglicerina. Não falha, é igual o meu avô falava, é aquela cartucheira que você atira, só sobe o chapéu e a botina, o resto desaparece, desintegra. É o títulozinho de eleitor, é isso. Então, observa, acompanha, procura conversar, vai onde o político mora, eu falo isso muito. Quer saber se um político presta? Você não precisa perder muito tempo. Não, facinho, facinho. Aprendi isso com a minha avó. Conversa com o político, você que está nos assistindo aí, telespectador. Faz só essas 2 coisas que eu vou te dizer. E depois você me responde. Qualquer político, seja vereador, deputado, governador, prefeito, você tem oportunidade de conversar, quando você for conversar com ele, tratar de qualquer assunto, olha no olho dele. Igual eu estou fazendo com você aqui, estou olhando dentro do seu olho. Conversa olhando no olho dele assim e vê se ele aguenta 10 segundos firmar o olho no seu. 10 segundos apenas. Olha só o que eu estou dizendo. 10 segundos. Você vai ter dificuldade. Dificuldade para encontrar. Muito difícil. E outra coisa. Porque político que não é correto, que não tem compromisso, ele não aguenta olhar no olho não, André. Não aguenta não. Bobagem. É como se você ficasse uma agulha dentro do olho dele. Eu faço isso toda hora, todo momento. E outra coisa, você quer saber se o cabra presta? Principalmente vereador. É mais fácil, começa com vereador. Todo vereador mora em algum lugar, todos. Não tem um que não mora. Vai onde ele mora, aonde o político mora, lá. Chega lá, vai perguntar para o assessor dele não, vai perguntar para a mulher dele não, para o filho dele não. Vai num estranho, um morador do bairro, lá perto da casa dele, e procura, faz, escuta, como é que é esse vereador aí? O Clécio Alves, vai lá no João Braz, no Goiânia Viva, no Solange, no Goiás, enfim, vai lá perto da minha casa, não vai perguntar para o assessor meu não. Vai, olha só, de repente eu estou mandando o povo saber que eu não presto, não é? Mas é assim, só isso, você vai lá que rapidinho, você vai ficar sabendo. Se o cabra for ruim, até o cachorro, a hora que você perguntar para o morador, o cachorro vai lá tirar, Deus me livre, não tem jeito, não falha. Deus me livre, esse caboclo. Quando o cara é bom, é uma pessoa boa, uma pessoa que é bom, é um bom político. Não tem só político ruim não, André. Sim, claro. Nós temos tudo na vida, temos o bem e o mal. Deus fez tudo perfeito, a natureza é perfeita. Para essa luz estar acesa aqui, é preciso ter o negativo e o positivo, senão ela não liga. Isso. Nós temos a força do diabo, que é a força do mal. E tem a força de Deus, que é a força do bem. Então, não tem como existir só a força de Deus, tem a força do mal também, quer dizer que está aí o tempo inteiro te atentando. Nós temos um vizinho bom e às vezes você está sujeito a ter um vizinho ruim, às vezes na sua própria família, às vezes você está sujeito a ter uma pessoa da sua família que não tem bons princípios, que não tem boa índole. Quantos não estão? Hoje nós temos mais de 5.000 homens e mulheres que estão ali no presídio de Aparecida, pagando pelos seus erros. Todos que ali estão, tem pai, tem mãe, tem irmão, tem irmã, tem filho, tem esposa. Qual é a pessoa que quer ver uma pessoa sua numa condição daquela? Nenhuma. E como é que a gente reage a situações iguais a essa? O senhor quase perdeu a eleição quando deram ao senhor aí o título de ser o autor daquele projeto do 14º, 15º salário,
e num tempo muito curto da eleição, né? Não dava para dizer a verdade, né? Porque 20 dias das eleições. 20 dias antes das eleições. O mesmo caso de Pedro Wilson, faltando poucos dias das eleições, disseram que ele havia votado no Congresso Nacional a favor do aborto. Então, ou seja, por mais que você queira, não tem condições de você reverter, porque a notícia ela é maior do que a informação e corre muito mais. Naquele episódio, faltando 20 dias, noticiou-se que o senhor defendeu, votou a questão do 14º, 15º salário. São os canalhas, os vermes. Porque tudo tem os canalhas e tem os vermes. É o que você disse. Aquilo ali eram os pastores fazendo campanha contra mim, eram os padres nas igrejas. Nem todos, né? Não, mas eu estou dizendo para você, e não é culpa dos pastores, não estou falando mal dos pastores, não. Eles fizeram a divulgação do que venderam para eles. Porque eu não sabia da verdade. Eu tenho uma notícia. Ô André, se eu tenho respeito, e respeito demais pelas pessoas, principalmente quando se trata de líderes religiosos, meu Deus, como eu respeito. Respeito os pastores, respeito os padres, respeito os espíritas, mas aquilo foi uma ação satânica que se criou e foram 18 vereadores que derrubaram aquele veto naquela oportunidade. 18. Só que era a foto dos 18 que derrubaram, a minha era maior. Aí quando se falava, olha o que o vereador Clécio Alves fez, aquela coisa que você está dizendo aí. E aquilo, André, aquilo existia na Câmara há 50 anos atrás, antes de eu ter nascido, antes de você ter nascido, já tinha os subsídios. Agora que o Congresso Nacional acabou lá com um deles, a Assembleia acabou agora, se não me engano, no ano passado, porque subsídio você divide em quantas parcelas você quiser, o Congresso sempre pagou em 15 parcelas. Aí, aquilo, você tinha obrigação, 30 dias antes das eleições, de apresentar o projeto fixando o subsídio da próxima legislatura, como aconteceu agora no final da passada, enfim. O presidente da Câmara que normalmente faz aquilo. Na época o presidente era o vereador Davidson e eu era o líder do governo. E o vereador Davidson estava distante da Câmara naqueles momentos e tinha a obrigação de apresentar, e aquilo foi apresentado, não foi por mim, foi 8 ou 9 vereadores que assinou e apresentou, aprovou, o prefeito vetou, quando veio 18 derrubou o veto do prefeito, 18. Aí disseram que aquilo foi uma criação minha, não foi não. Isso, aí depois as pessoas foram entendendo. E eu não tinha o tempo, eu digo para você que naquela eleição eu ia ser eleito com 15 mil votos, vereador. Eu ia ser o mais votado. Eu tenho pesquisas na minha mão que me mostram. Como eu fui bem votado agora, eu seria. Eu perdi uns 9 mil votos de pessoas por causa daquela ação. Mas foi uma ação estranhíssima. Olha, eram os candidatos a vereador, eram os líderes religiosos, era tudo que era lugar, era a mídia completamente falando naquilo. E mesmo assim eu ainda tive 6.333 votos. É aí que é a diferença de você comer o saco de sal com a pessoa durante o tempo inteiro. Porque aí a pessoa na hora de votar vai pensar que não é assim, que conhece a gente. Então eu ainda fui reeleito com 6.333 votos, você veja bem. E depois as pessoas viram. A Assembleia acabou agora com esse negócio. Hoje o vereador de Goiânia não tem nem 13º salário. Não, a Assembleia ela aprovou auxílio moradia, R$ 2.800. Auxílio moradia, auxílio salgado, para comprar salgado, não é? É tanta coisa, né? A Câmara não tem isso não. A Câmara, hoje, o vereador, ele não tem 13º salário, ele não recebe extra por autoconvocação, e foram 20 sessões de autoconvocação. Quer dizer, mas as coisas vão se consertando, não é? E a gente vai superando. Foram muitos momentos que eu passei com dificuldades, mas eu sempre me mantive firme, nunca fugi de responsabilidade. Aliás, talvez por isso que eu apanho tanto, né? Tem que melhorar, mudar um pouco a condição, mas o problema é que eu não consigo. Nós tivemos até a questão, o senhor sempre é presente. Quando pergunta, o senhor responde. A falta de uma resposta, recentemente naquele episódio dos tarja pretas, aquelas coisas assim, teve como o parlamentar não se apresentou, até falaram que ele saiu escondido dentro do porta-mala de um carro da Assembleia Legislativa. Então, ou seja, com o senhor não tem isso, né? Aconteceu o fato, o senhor imediatamente já está pronto para responder. Se a resposta agrada ou desagrada, é uma questão muito pessoal, mas o senhor não deixa sem resposta. Se tem uma coisa que eu posso dizer a você, não é como presidente da Câmara, não, como vereador, sempre a imprensa teve eu à disposição. Como líder de governo, que fui por 2 oportunidades, no governo Íris, no governo Paulo,
como vice-presidente da Câmara e na condição de presidir a Câmara, na condição de vice-presidente por diversas vezes. Quer dizer, eu acho que, é assim, a Câmara Municipal, como todas as casas legislativas, lá para se chegar no plenário, se o vereador quiser passar fora do gabinete, fora do povo, ele passa. Lá é um labirinto. Sim. Você tem umas 6 entradas que você desce do carro e passa por ela e já cai dentro do plenário. Eu sempre fiz questão de estar no meu gabinete. Eu chego até hoje na presidência. 9 horas em ponto eu estou lá para abrir a sessão. Eu chego um pouco antes, as pessoas que estão lá na presidência ou no gabinete meu, que eu atendo também, que eu não consegui atender até as 9 horas, falam, vamos para o plenário, eu te atendo lá. Mas eu acho que é importante, é obrigação. O mínimo que um político pode dar para as pessoas, o mínimo, isso não custa nada. E as pessoas valorizam, é atenção e respeito. Okay. Mesmo que se for para falar não, eu falo não demais às vezes. Nossa, como eu sei falar não também. Isso é a capacidade de entender que às vezes é melhor você ser sincero do que amanhã ou depois as pessoas lhe chamarem de mentiroso, né? Mas isso não é fácil não, André, isso é muito difícil. Não, ninguém gosta de ouvir o não. É difícil. Ninguém gosta. É muito difícil. É igual determinadas pessoas preferem ouvir, eu vou olhar, vou ver o que eu posso fazer, do que ouvir o não. Elas preferem sair ali com uma esperança do que sair ali com uma resposta. Até que isso aí que você falou é normal, vou ver o que eu posso fazer, vou olhar, tudo bem. O difícil é quando o cara fala, não, pode deixar que eu vou resolver, pode ir embora que está resolvido. Ou então volta semana que vem. Ou então, aí quando volta, assim, ó, está em reunião. O assessor está em reunião, quer dizer, está em reunião. Assessor meu que fizer isso, eu boto ele para fora, eu não aceito. Eu já disse, ó, não fale que quando eu estiver aqui, que eu estou em reunião ou que eu não estou aqui. Não façam isso, porque eu já mandei assessor meu embora por causa disso. Já mandei. Não aceito, não admito, porque isso é um tapa na cara da população, quem faz esse tipo de coisa. Não sou santo não, viu, André? Sim, não sou telespectador, eu não sou santo. Eu sou cheio de defeitos. Sou cambeta de tanto defeito que eu sou. Tenho muitos defeitos, mas eu procuro sempre me lembrar. Se hoje eu estou no 4º mandato consecutivo, cada um com mais votos do que o outro, e hoje eu estou numa posição de muita responsabilidade, que é chefiar o Poder Legislativo e eleito por todos os vereadores que confiaram o voto a mim, é porque cada um e cada uma dos que votaram para mim permitiu que eu chegasse lá, e foram muitas as pessoas. Então, dia e noite, eu não esqueço disso não. Muito importante. Vereador, eu tenho que fazer um intervalo comercial muito breve, e várias pessoas estão aqui ligando, parabenizando e também pedindo, e logo depois do intervalo, nós vamos falar sobre política. Afinal de contas, o político, a profissão do político é política. E nós estamos agora no ano eleitoral e já antecipamos o debate, né? E muitos assuntos devem ser tratados, a postura do PMDB, a postura do PT, governo estadual, governo federal, e também como vai ser agora o trabalho na Câmara a partir de 2014. Um instante só que a gente já... Assista a TV Capital também na internet. Acesse o site e confira toda a programação ao vivo. www.tvcapitalgoiania.com. TV Capital, a imagem de Goiás. Toda semana, os principais fatos do estado, do Brasil e do mundo, você lê no jornal O Argumento, o mais completo informativo impresso de Goiás. São matérias especiais, a análise do Padre Jesus Flores, reportagens e artigos. Jornal O Argumento, toda semana nas principais bancas da capital e do estado. Jornal O Argumento, leia e anuncie. Jornal O Argumento, Goiás merece esta credibilidade. As suas manhãs têm mais informação, opinião e a cobertura completa dos fatos do dia no Jornal Argumento, na TV Capital, canal 32 e NET, canal 21. A maior e a melhor equipe de jornalismo traz para você, a partir das 7 horas da manhã de segunda a sexta-feira, tudo o que acontece na política em Goiânia. E só no Jornal Argumento você tem os comentários de André Marques, um dos jornalistas mais respeitados do estado. Comece o seu dia com a melhor informação e opinião. Assista ao Jornal Argumento, TV Capital, a imagem de Goiás.
De volta com o Jornal Argumento aqui pela TV Capital, canal 32, entrevistando aqui o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, vereador Clécio Alves. Antes da gente falar sobre a questão de política, você pode continuar mandando aí a sua pergunta, o 30957424, o telefone aparece no vídeo. O Gaspar da Vila Mauá parabeniza o vereador pela ótima posição frente à Câmara, o Gaspar da Vila Mauá. Um abraço. O Gaspar é uma pessoa que, se eu tiver... se for quem eu estou pensando, tem uma C10 carroceria de madeira, é uma pessoa que sempre, inclusive, votou para mim. Um abraço para você, Gaspar. Se for você, e se não for, um abraço da mesma forma. Nós vamos até 9h30, então vamos mais breve nas respostas. O Ricardo, ele mora na região da BR. Ele pede apoio do senhor na intensificação da fiscalização dos motéis. Motéis é Aparecida de Goiânia, exato, não é legislação de Goiânia, mas... que depender de mim, se couber meu apoio, você pode contar que, se for necessário, estarei junto. Eu gosto de desafios. Exatamente. O Júnior do Jardim Califórnia pergunta qual que é a pretensão política do senhor. É servir a população da melhor maneira, na função que porventura eu estiver, enquanto na política eu estiver. Essa é a minha pretensão. Agora, tudo Deus sabe o momento certo. Já tentei ser deputado estadual 2 vezes, bati na trave. Dessa vez vai ser candidato também? Estamos avaliando, conversando, ouvindo as pessoas e tomando a decisão. Porque não pode se tomar uma decisão unilateral. Eu sou sempre de ouvir. Se tiver a boa vontade das pessoas que nós possamos mais uma vez tentar, com certeza, quem sabe nós vamos estar aí nas eleições agora, batendo de porta em porta e pedindo às pessoas o apoio também para ser deputado estadual. Ok. A Maria da Silva do Vera Cruz, ela pede melhorias para o bairro Vera Cruz e também para a região. Vera Cruz, Maria, né? Isso, Maria da Silva. Maria da Silva, o Vera Cruz tem a avenida, a Avenida Dona Gersina Borges Teixeira, a avenida principal. Desde o primeiro mandato, os moradores sempre pediam que eu conseguisse o recapeamento, eu nunca consegui. Eu me tornei prefeito de Goiânia durante 10 dias, substituindo o prefeito Paulo Garcia. Nesses 10 dias eu consegui, você viu aí, nós conseguimos recapear, isso foi uma ação nossa de prefeito de Goiânia por 10 dias, foi uma delas. Hoje a Avenida Gersina Borges Teixeira foi toda recapeada, isso foi a minha estadia na prefeitura por 10 dias como prefeito. Entre outras coisas também, que não vou falar porque o tempo não vai permitir. A Valmira, do bairro da Vitória, ela está convidando o senhor para uma reunião na casa dela para agradecer os votos da região. Valmira, é só você me convidar, eu vou ir tomar uma água com você, vai ser uma honra, viu? Pode ligar para mim. Aí, o meu celular, vou passar no ar aqui, ó, se você me permitir. Claro. 8472-6121. E eu faço isso em todas as oportunidades. Só repetir para dar tempo o pessoal anotar. 8472-6121. É eu que atendo você, viu, Valmira? Pode ligar. O William José, do Alto Paraíso, pergunta ao vereador o que o senhor pode fazer para os funcionários da Comurg, já que a maioria votou no senhor. Eu sou funcionário do povo, mas de forma muito especial, eu sou funcionário dos funcionários da Comurg. Se tem uma classe que eu respeito e eu defendo, mas assim, carrego água no jacar, é para os funcionários da Comurg. Aliás, funcionário de toda a prefeitura, mas os da Comurg eu tenho uma paixão especial. É a corda do meu coração. Vocês podem ter certeza. É só falar e eu estou junto. Se pisar na unha do dedão do pé de um funcionário da Comurg, pisou na minha cabeça. E claro que o senhor vai depois se inteirar, né? Já passou o telefone, a pessoa que fez o senhor, perguntando o que o senhor vai fazer, o senhor tem que saber o que está precisando, né? O que for preciso fazer pela Comurg e pela... Dentro da legalidade. Dentro da legalidade, dentro das nossas condições, eu estarei sempre ao lado dos funcionários da Comurg. O povo que trabalha de manhã, de tarde, de noite, debaixo de chuva, debaixo de sol, é o povo que tem que receber, não só dos vereadores, do prefeito, da população, muito respeito. Aliás, o funcionário público em geral, né, a maioria merece muito respeito, mas respeito mesmo. E o assunto ainda continua sendo. O Milton Rosa, do Negrão de Lima, ele pergunta se o senhor tem algum projeto para eliminar o lixo nas feiras livres da capital, tais como Feira Livre, Feira do Sol, Feira da Lua. Bem, hoje já é feito a limpeza, a própria Comurg que é responsável. As feiras livres, feiras especiais, feiras que funcionam durante a noite, as pessoas vão ali naquele momento da feira e quando a feira termina, a Comurg vai lá e faz toda a limpeza. E tem sido feito de forma muito eficiente. Aliás, como o trabalho que a Comurg faz, aí se está faltando um aprimoramento em alguma feira em especial, eu peço que você ligue que a gente vai tomar as providências. Mas aí, vereador, eu vou dar um pitaco. Pois não. Eu sempre falo o seguinte, que eu já entrevistei o presidente da Comurg e já fizemos matéria sobre isso.
quem organiza a feira, ele também tem que ter uma obrigação, porque a gente já fez várias matérias que termina a feira, o caminhão passa, aqueles últimos feirantes que lá ficam, jogam todo o lixo e vão embora, né? Então aí o caminhão não dá para voltar lá, né? Então tem que ter a conscientização também de quem faz a feira, que ali pode ser a casa dele, né? Claro, mas isso não acontece só nas feiras não, André. Olha, são bairros e bairros que a gente pede para a Comurg e faz ações de remoção de entulho. Você vai, limpa todo o bairro, entulho. A pessoa às vezes pega da porta da casa dela e joga na porta da casa do outro. Já fizemos uma matéria sobre isso. Passa 2 dias, André, tá lá de novo o lixo. Isso acontece. Isso aí é questão de educação. O que nós precisamos fazer, e vou estudar, é botar a mão no bolso das pessoas para parar com isso. Porque sujar tem que gerar dor no bolso. O Rio de Janeiro é assim. Rio de Janeiro você vai lá, tá uma propaganda. Olha, agora jogar entulho na rua dói no bolso. Mas a legislação ela diz que até 3 metros cúbicos de construção, a Comurg é obrigada a retirar. Aí tem aquele construtor inteligente que ele coloca 3 metros cúbicos hoje, chama Comurg. Amanhã ele coloca mais 3 metros cúbicos, então, ou seja, o cidadão também ele não colabora, né? E tem outra coisa, muitas empresas que fazem remoção, elas fazem depósitos clandestinos. Lá no meu bairro mesmo tem a Rua dos Ferroviários, tinha uma invasão lá, nós conseguimos tirar os moradores, levarmos lá para o Buena Vista. Aquele local onde eram as casas, essas firmas aí, ó, que fazem depósitos clandestinos, vai lá e desova o lixo, o entulho e enche aquele local de lixo, rato, dengue, todo tipo de coisa ali naquela. E é uma situação também que acontece muito na cidade e que é preciso rigor para que isso não continue acontecendo. E denúncia do cidadão, né? E denúncia do cidadão. Principalmente fotografar, registrar, para que a gente possa tomar providências e multar pesadamente esse tipo de coisa. A Valquíria Carvalho, do Goiânia Viva, ela fala que os funcionários da prefeitura estão dormindo o dia todo e pede mais segurança no Parque Taquaral. Como é o nome dela? Valquíria Carvalho. Valquíria, olha, que bom você ter participado do programa. Eu vou te dar uma boa notícia para você, do Goiânia Viva, de todos os bairros aí adjacentes. O Parque Taquaral é um parque lindo, maravilhoso. Nós estamos já, nos próximos dias, não só no Taquaral, mas também no Parque da Lagoa. Nós vamos colocar uma base da Guarda Metropolitana Civil aí para dar a segurança dia e noite. Os guardas vão estar aí atuando com viaturas, com armas, inclusive armas, já essa nova guarda armada. Sim. Porque está tendo muitos acidentes e a insegurança é muito grande. Eu caminho lá no Parque da Lagoa, de vez em quando vou no Parque Taquaral. Então, Valquíria, não vai demorar, talvez antes até de começar o carnaval, nós vamos colocar aí uma base da Guarda Metropolitana armada, tanto no Taquaral quanto no Parque da Lagoa. Você pode aguardar e cobra de mim, tá bom? Um grande abraço para você. O Wesley Soares, do Conjunto Aruarã 1, pergunta por que o comissionado ganha quase o dobro do salário de um efetivo? Aí já é uma pergunta de questão do executivo, né? Aí a questão é o seguinte, o comissionado, ele não tem estabilidade, ele está ali por um tempo, um período, e já é fixado esse tempo. O concursado, quando ele faz o concurso, o edital já fala quanto que ele vai ganhar, o cargo que ele vai ocupar, essa coisa toda. Nós temos feito aí ao longo dos últimos anos muita melhora aí com plano de carreira, plano de cargo e salário. É por isso que a folha de pagamento passou de 30 milhões para 100 milhões ao ano. Foi exatamente atendendo o plano de cargo e salário. O último agora que nós fizemos foi da Guarda Civil Metropolitana, da Guarda Municipal, atendendo a reivindicação antiga. Então isso faz com que possa valorizar. E é preciso valorizar mesmo. Eu defendo a valorização do funcionário público, porque sem vocês, prefeito, vereador, a cidade não consegue sobreviver e receber aquilo que precisa ser feito com condição de trabalho e de vida melhor. Não. O Antônio da Vila João Brás, ele está pedindo mais segurança no bairro e na região. É uma questão já de estado, eu estou falando, né? Antônio, você não tem ideia. Eu moro aí no João Brás, igual a você, na região. Quantas bocas de fumo, tráfico de drogas. Há pouco tempo nós tínhamos aí um acidente com um guarda no Parque da Lagoa. Um traficante chegou a atirar num guarda aí. E isso tem sido feito ações periódicas da Polícia Militar, da Rotan, da inteligência, no sentido de ter ações ostensivas. E a polícia tem feito e nós temos cobrado diuturnamente. Por isso que nós vamos colocar aí a base, Antônio,
da Guarda Metropolitana, e será no Parque da Lagoa. Você vai ver, com guardas armados, para melhorar a nossa segurança de todos os bairros da região. É preciso que faça mesmo. O Newton, né, mais conhecido como Baiano, da Vila Luci, parabeniza o trabalho, né, tanto meu como do senhor. A mim não há nada a agradecer, muito pelo contrário, a minha função está aqui perguntando, né, agradecer ao senhor por estar aqui respondendo a esses questionamentos. Minha o obrigação. Newton Baiano, da Vila Luci. Milton Baiano, um abraço para você, viu, Milton? Você não tem que agradecer, pelo menos a mim não, eu estou aqui prestando contas e, diga-se de passagem, um privilégio, um programa com esse tempo que o André está nos dando, falar de tantos assuntos, diferentes assuntos, e a oportunidade de conversar com você, viu? Me coloca à sua disposição. A Joanete Amaral, da cidade de Jardim, também parabeniza o senhor pelo trabalho. Um abraço, Joanete. Dona Joanete Amaral. Um abraço à senhora, a toda a sua família. Feliz 2014 a todos vocês. A dona Eva Maria, do setor rodoviário, ela diz que é contra a lei dos salários 13º e 14º para vereador, deputados e demais políticos. Acho que a senhora e todos do Brasil inteiro, dona Eva, realmente... Isso não existe, não, essa história de 13º, 14º, 15º. Eu acho que o trabalhador, ele tem direito ao 13º salário, quando trabalha. E político não é diferente, não. O 13º eu defendo que possa ter. Agora, passou disso, aí é privilégio, e privilégio não pode ter, não. Aqui o Vandeir Antônio, ele reside no Buena Vista 4. Ele diz que o bairro precisa de um vereador que os represente. Eu já sou um vereador que representa o Buena Vista. Aí nós temos a Cida, viu? Como é que é o nome dele? O senhor Vandeir Antônio. O Vandeir é meu amigo. Buena Vista 4. Vandeir foi candidato ao Conselho Tutelar, foi muito bem votado, é uma pessoa que inclusive morava lá no João Braz, na área da invasão, mudou para o Buena Vista. Vandeir, você está sendo injusto comigo, eu sou representante seus aí, com muita honra, você sabe disso. A Cida, você e tantos moradores aí que são amigos, pode falar, se estiver faltando mais ação, vamos trabalhar, eu estou aqui para isso mesmo. Um grande abraço para você e sua família, meu amigo. O José Antônio, do Solar Buganville, ele parabeniza o Jornal Argumento por ser útil à sociedade, agradece o senhor pelos benefícios que levou para a região, o José Antônio, do Solar Buganville. Um abraço, Zé Antônio. Olha, Solar Buganville tem uma outra obra que eu fiz quando prefeito por 10 dias lá no Solar Buganville, a Praça do Solar Buganville. Era uma reivindicação antiga dos moradores e como vereador eu não tinha conseguido. Quando eu fui prefeito por 10 dias, nós mandamos e fizemos instalar pronta a praça, em frente à sorveteria da Anitta, do Gil, ali do bar, do supermercado do Carequinha, Wilson Carequinha. O pessoal faz caminhada lá, ficou bonito, era um lugar que tinha lixo e mato e tinha um campo de futebol apenas. Hoje é um local de lazer, Buganville, além do asfalto, a escola e tantas outras coisas. Nós queremos trabalhar mais, viu, Zé Antônio? Um abraço aí para você e todos aí do Solar Buganville. Vereador, essa eu vou dar mais tempo para o senhor responder, mas não vou citar o nome, tá? O Paulo do Parque Oeste, ele pergunta se a Câmara persegue ou boicota alguns âncoras de outras emissoras. O senhor sabe o que ele está falando. Não, Paulo, você pode ter certeza. Eu acho que você pode estar falando, eu posso falar? Claro, fique à vontade. Do jornalista Oloares Ferreira, programa Balanço Geral. É um jornalista que eu respeito profundamente. Presta um grande serviço a todos de Goiânia, fora de Goiânia. É um homem do coração bom, caridoso, generoso. E tenho por ele muito respeito. E demonstrei isso. E vou dizer uma coisa para você. Aquela ação que houve na Câmara foi um descontentamento em função da forma que estava sendo tratada a Câmara, o Poder Legislativo, em alguns momentos, e que eu acho que o próprio jornalista ele é uma pessoa muito humilde e muito temente a Deus também, o Oloares. E ele refletiu, e eu, inclusive, reapresentei o título de cidadão goianiense. Quando ele foi derrotado, foi 12-13. Quando eu reapresentei, eu consegui 22 votos de vereadores para aprovar. E houve uma ação de alguns vereadores lá, que eu não entendi o motivo, porque foi eu que reapresentei, mas eu reapresentei... Talvez querendo criar essa animosidade. Eu reapresentei para demonstrar humildade e dizer que eu reconheço no jornalista Oloares Ferreira um grande profissional e que presta, sim, um grande serviço, principalmente a pessoas menos favorecidas. Então, eu falo aqui de público, aproveitando essa oportunidade. E disse isso lá na Câmara. Eu não tenho absolutamente dificuldade nenhuma. A imprensa é o quarto poder na minha concepção, tem um papel importantíssimo. E se não fosse a imprensa,
a população não acompanharia a política e os políticos, mesmo sendo pouquinho, mas da forma que tem acompanhado, é porque a imprensa propicia isso, André. Então, quem sou eu para boicotar quem quer que seja? Absolutamente nunca. Isso, e a democracia e a liberdade de imprensa é uma das conquistas importantes do Brasil, e eu defendo isso. E defendo todos os profissionais de imprensa, mesmo aqueles que não concordam comigo, que não são simpáticos a mim, e a gente respeita. Eu aprendo muito também com críticas. Eu, quando tem críticas e elogios, se eu puder escolher, eu escolho a crítica. Se for crítica construtiva, ela vai me ensinar e vai me ajudar a melhorar. E eu quero sempre procurar melhorar. Ok, vamos falar sobre política agora. Essa questão do PMDB, vereador, além do senhor ser o presidente da Câmara, o senhor também é do partido. Sou vice-presidente do PMDB metropolitano também de Goiânia. Exatamente. Esse momento político que está sendo usado agora. Por exemplo, o presidente do PT, ele disse que aquele acordo que foi firmado na eleição de Íris e de Paulo, que o PMDB teria digamos assim, a preferência na escolha do nome do candidato da oposição, gerou um mal-estar. O prefeito Antônio Gomide disse que eles têm o direito, também o PT tem o direito de lançar nome, se reuniu com o ex-prefeito Íris Rezende, diz que se o ex-prefeito não apoiá-lo, ele vai cruzar os braços, não vai fazer campanha. Aí houve a retaliação, o prefeito Paulo Garcia disse que em Anápolis foi onde o prefeito Íris Rezende teve uma votação menor, que poderia ser vencedor Íris Rezende se Anápolis tivesse desempenhado essa função. Então, ou seja, a situação entre o PT, ela não está, digamos assim, confortável ou definida. Uma ala defende o lançamento de candidatura própria, outra ala, que é do prefeito Paulo Garcia, que já fez parte desse compromisso com o prefeito Íris Rezende Machado, ele acha que não é o momento, tem que se discutir e, inclusive, também honrar compromisso. Como é que vai se resolver essa situação toda, já que, enquanto vocês ficam, eu falo o PMDB, o PT, que estão coligados, ficam nessa briga interna, o governo estadual só vai faturando, ao ponto do presidente da antiga AGECOM, agora o Jaime Rincon, da AGETOP, falar que o prefeito não fez nada, o túnel não funcionou, o transporte continua do mesmo jeito, ou seja, enquanto o PT está nessa indefinição, a oposição ela está faturando, e o prefeito Paulo Garcia hoje reconheceu isso mesmo, que faltou mais união da base, até mesmo na questão da votação, da expansão da revisão da planta de valores e o aumento do IPTU. Esse momento político agora. Bem, quanto à observação feita pelo secretário Jaime Rincon, eu me surpreenderia se ele elogiasse, né? Naturalmente, ele vai procurar achar defeitos. E eu respeito o Jaime Rincon, é um secretário atuante, inclusive acumula duas responsabilidades muito importantes. Não é fácil você ser secretário da AGETOP e também da AGECOM. Ele já deixou a AGECOM, o Orion, até então estava, né? De qualquer forma, é porque tem qualificação. Isso. E merece que a gente o respeite. E eu o respeito. Respeito também o governo do Estado nos seus pontos positivos e negativos, quer dizer, todos têm os negativos e os positivos. Agora, dizer que a Prefeitura de Goiânia não está fazendo nada é querer subestimar a população de Goiânia. Não, foi mais do que isso, né? Pois Diz mas que o que foi feito foi mal feito. Bom, isso é a opinião dele. Como eu respeito ele, também tem que respeitar a opinião dele. Quem mora em Goiânia sabe que Goiânia tem recebido muito dessa administração, muito, mas muito mesmo. Se eu for falar aqui, eu vou levar talvez o restante do programa só para falar, pontuar. Não é pouca coisa, não, é muita coisa que tem sido feito. E feito com recurso, inclusive, da Prefeitura. O que está falando lá do mutirão daquele túnel, aquele túnel estava previsto gastar 25 milhões de reais para construir aquele túnel. Gastou acho que 5. 8, pois é, mas quem ia gastar 25 gastou 8. Quer dizer, naturalmente, entre você gastar 25 e gastar 8, não é nas mesmas proporções. Agora, existe necessidade de reparos? Qual é a obra que não precisa de reparo? Eu pergunto aqui para você.
Você pode pegar a obra mais moderna, mais completa, mais perfeita do mundo. Você vai lá naquele país que o príncipe construiu lá, aquele país maravilhoso, bonito, como é que chama lá? Abu Dhabi, que é uma ilha. É uma ilha. Vai lá, ali só tem coisa de primeiro mundo. Sheik. É um sheik, trilionário. Do petróleo. Você vai lá naqueles prédios mais lindos, mais maravilhosos, que você vai ver que tem que haver reparos depois de pronto. Tudo é cabível de reparo. E aquilo lá do túnel, os reparos estão sendo feitos. Naturalmente, tentam achar gargalos ou achar motivos para denegrir, para diminuir, para desfazer da administração do prefeito Paulo Garcia, coisa que o prefeito Paulo Garcia não faz do governo estadual. Você não tem visto isso. Os secretários do prefeito Paulo Garcia não ficam atacando o trabalho do governo estadual, como vem acontecendo aí. Mas o Antônio Gomide disse que isso aí é uma submissão do prefeito ao governador. O prefeito tinha que ser mais incisivo nas críticas. Mas essa é a opinião do Antônio Gomide também, como é a opinião do secretário Jaime Rincon, que eu respeito. Não quero aqui me dirigir ao secretário Jaime Rincon com desrespeito, não. Quero me dirigir a ele com muito respeito. Até porque é um homem que tem deixado uma marca muito positiva naquilo que está fazendo. Agora, o prefeito de Anápolis, ele tem a opinião dele, assim como as pessoas próximas dele também as têm. Agora, o que eu repito aqui, e falo com toda a humildade, eu sou muito pequenininho nesse processo, mas eu sou um dos que fazem parte da oposição hoje no estado de Goiás. Nós não vamos chegar a lugar nenhum desfazendo, desunindo, desagregando, atacando. Não. Todos têm valores, todos. Eu entendo que se o Partido dos Trabalhadores, que é o nosso, eu digo sempre, nosso irmão siamês, hoje, não só em Goiânia, mas mais que Goiânia, a nível federal. Hoje, se a presidente Dilma governa, ela deve muito ao PMDB, muito. Se não fosse o PMDB, ela não governaria um dia, um mês, não dava conta não. Então, estão se esquecendo disso. Estão se esquecendo que como a presidente Dilma lá para governar o país, o PMDB é importante e outros partidos também que dão sustentação a ela, aqui não é diferente não. Nós sabemos o valor que tem o prefeito de Anápolis, Antônio Gomide, pela sua história, pela sua administração, não só como prefeito, mas foi vereador daquela cidade, do irmão do prefeito Antônio Gomide, deputado federal Rubens Ottoni, é um homem que tem respeitabilidade, trabalhador, um homem que sabe ouvir, que anda e conversa com as pessoas olhando nos olhos. Viu? Nós temos Osmar Magalhães, que é histórico no Partido dos Trabalhadores, nós temos Valdir Camárcio. Enfim, se nós formos aqui nominar, o PT, ele tem um valor extraordinário. Nós reconhecemos isso. Agora, de que adianta, eu perguntaria a você e aos telespectadores, se num determinado momento, nós, cada um entender que não precisa do outro e cada um for para um lado, achando que vai resolver e vai conseguir o resultado que é o que nós queremos, que é uma vitória aí nas eleições que estão se aproximando. Quem está ganhando com isso? Pergunta que o Paulo Garcia fez hoje na entrevista. Quem ganha com isso? Eu te pergunto, André. Quem ganha com isso? É só a situação que vai disputar conosco. Só ele. Aliás, tudo que é discórdia interessa a quem? Boa pergunta essa. A quem interessa essa discórdia? Mas por que não o ataque? Se o governador Marconi Perillo, por exemplo, ele prometeu aqui a Avenida T63, na promessa de campanha... Governador Marconi Perillo? Governador Marconi Perillo, na campanha, ele disse que a Avenida T63 ia ser a avenida 24 horas da cidade. E vocês não cobram isso deles. Vocês estão sofrendo perdas aqui na T63, sim, mas não tem ajuda. Inclusive, o próprio prefeito Paulo Garcia disse que o governador ajuda muito mais a Aparecida, ajuda muito mais a Anápolis e não ajuda nada em Goiânia. Bem, primeiro, eu acho que se o governador ajuda... Tem a questão dos Credex, que não foram construídos. Mas é o que eu disse há pouco, André. Não faz parte da oposição cobrar também? Tudo bem, André, mas aí é aquela história. Se o prefeito Paulo Garcia, se ele fosse se preocupar em ficar atacando o governo estadual,
ele vai fazer um desserviço a Goiânia, porque Goiânia precisa da atenção, precisa dos resultados. Agora, se o governador Marconi Perillo está ajudando a Aparecida, está ajudando a Anápolis, não está ajudando Goiânia, como o prefeito está dizendo, isso. Bom para Aparecida, o povo de Aparecida merece, bom para Anápolis. Você disse aí a eleição de 2010, o governador Marconi Perillo teve mais de 80% dos votos de Anápolis, o Íris teve menos de 15%, se não estiver enganado. Quer dizer, então, é um resultado que nós não queremos que venha acontecer de novo. Aí eu perguntaria, com toda humildade, eu perguntaria, se o PT resolver separar a aliança com o PMDB e lançar um candidato, o PMDB vai ter o candidato. Quem vai ganhar com isso? Eu pergunto, ninguém. Nós vamos perder, nós vamos ser derrotados. Por quê? Porque aquela história do ancião é bíblico. O pai reuniu todos os filhos, tinha mais de 15 filhos, reuniu todos lá e falou, olha, nos dias de morrer, falou, ó, vou ensinar uma lição de vida para vocês. Pega um graveto aí para mim, me dá aqui. Pegou um graveto lá, pegou e quebrou. Quebrou facinho. Agora, cada um de vocês me dá um graveto e me dá aqui. Pegou dos filhos todos. Tenta quebrar para ver se quebra. Não quebra. Então, se nós não unirmos os gravetos, que é o PMDB, o PT, todas as lideranças, com um sentimento maior de espírito público, de humildade, porque não adianta o partido, André, se o povo não participar, não adianta. Não adianta você pegar, pode pegar o prefeito Antônio Gomide, que é um grande líder, respeitadíssimo, e eu tenho por ele todo o respeito. Pegar o prefeito Paulo Garcia também, que é o prefeito da capital, ganhou no primeiro turno com mais de 70% dos votos, ganhou, e ganhou legitimamente. Você pega o prefeito de Aparecida Maguito, você pega os nossos aliados de todos os partidos, seja deputado, seja presidente de diretório, seja liderança, seja todas as pessoas. Se nós não tivermos o sentimento de que, para se chegar no resultado de vitória, é preciso abrir mão. Não tem como você ter dois candidatos numa coligação que a chapa só tem 3 vagas. Governador, vice-governador, senador. Não tem. Alguém tem que abrir mão, tem que adiar um pouco às vezes. Então, eu acho que se no momento, hoje o nosso partido já decidiu. É decisão do partido. Nós temos um candidato, o pré-candidato hoje é Júnior Friboi, o partido já decidiu. Não tem o que se discutir. Hoje o partido oficialmente já disse que o nosso pré-candidato a governador é o Júnior Friboi. E o Íris, como é que fica nesse processo? O Íris é uma pessoa que menos vai prejudicar, é o que mais vai ajudar e que mais tem ajudado. Mas todo mundo se reporta a ele antes de tomar qualquer decisão. Mas como não se reporta, André? Eu pergunto a você, qual é o candidato? Você pode pegar qualquer um candidato, qualquer um da oposição, sem o apoio do Íris, não vai chegar não, esquece. É igual o Íris, como líder que é, você vai no escritório dele aqui na T9, você vai na casa dele, parece Romaria de Trindade. Ele é maior do que o PMDB? Muito maior, mas muito maior que o PMDB, porque ele tem desprendimento, ele tem espírito público, ele tem a sandália da humildade, que é o que falta para a classe política. Às vezes, a vaidade, ela toma conta de tal forma que a pessoa se esquece que sozinho você não consegue nada em política, então nem se fala. Como é que você vai conseguir ganhar uma eleição de um governo que está aí com tudo que é estrutura para se dizer, se você caminhar sozinho? Mas essa estrutura, vereador, ela vem de grande parte do governo federal, aonde o governo conseguiu mais de 300 bilhões de reais e a prefeitura de Goiânia não conseguiu quase nada. E na campanha eleitoral, todos os ministros gravaram dizendo que se Paulo Garcia fosse eleito, o governo federal seria parceiro de Goiânia. Mas você me permita, André, eu quero fazer aqui uma ressalva. O governo federal tem participado muito com a prefeitura de Goiânia em inúmeras situações, seja de moradia, seja de construção de CMEs, que estão sendo construídos 81 e serão entregues, seja de centros de saúde, UPAs, eu diria, várias unidades de saúde, o Hospital da Mulher, Dona Íris, ali na Vila Redenção, a prefeitura construiu com recurso próprio, mas os equipamentos veio através de convênio com o governo federal. E esse ano de 2014,
pode preparar a população de Goiânia. Vocês vão receber muitas, mas muitas melhorias e obras que o prefeito Paulo Garcia vai entregar para Goiânia através da parceria com o governo federal. Agora, existe uma estrutura que foi montada no Brasil, e isso foi montado pelo governo da presidente Dilma, para que os governos estaduais de todo o Brasil tenham o mecanismo, André, para buscar os recursos federais, coisa que as prefeituras não possuem. Fizeram só para os governos estaduais. Então, por que o governo de Goiás, que é um governo adversário do governo federal, no ponto de vista político, partidário, e é mesmo, vai ter um candidato que vai disputar diretamente o governo nas eleições com a presidente da República, e, no entanto, recebe tanto do governo federal? É porque é uma forma republicana que a presidente Dilma fez e que isso nós precisamos reconhecer que é salutar. Não importa se é do PSDB, se é do PT, se é do PMDB, se é do PSB. O governo do Pernambuco, onde o adversário também será aí da Dilma Rousseff, tem recebido muito incentivo do governo federal. O governo federal é da população. Aliás, se tem uma coisa que é preciso resolver e rever aí, é o tal do Pacto Federativo. Hoje, tudo que se arrecada no Brasil, 70% fica na mão do governo federal, 15% na mão dos 5 mil e tantos municípios e 15% na mão dos 20 e poucos estados da federação. Quer dizer, então isso é feito em todo o país, todo o país. Agora, nós temos, falando aí mais ainda da eleição, você está falando da questão aí, eu naturalmente não faço parte do PT, não sou filiado ao PT. Mas passa... mas defendo. Mas passa. Sim, mas defendo. Eu defendo a nossa aliança com o PT, ela tem sido de resultados positivos em todos os aspectos. E eu volto a repetir. Imagina o PT ser o PMDB lá em Brasília. Imagina aí, prefeito Antônio Gomide. Imagina aí, deputado Rubens Ottoni. Imagina aí, prefeito Paulo Garcia, se o PMDB amanhã disser, nós não queremos mais caminhar com o PT, não. Vê se a presidente Dilma Rousseff consegue andar, dar um passo. Mas a gente está tendo problemas crônicos de segurança naqueles presídios em Alagoas, naquela região lá, e a presidente Dilma até então ela quer distância, e lá são os principais cabos eleitorais dela, inclusive a Rosiane Sarney, que é historicamente filha de José Sarney, que tem um peso político imenso, mas a presidente Dilma, ela não reconhece essa situação precária dos presídios que estão lá. Então a ordem é do governo não entrar nessas questões assim que possam prejudicar a imagem do governo federal. Agora eu digo para você, vou te dar um exemplo. O Nordeste do Brasil é como a região noroeste de Goiânia. Estão tentando entrar na região noroeste, fazer milagre lá agora, véspera de eleição. Só que esquece que se a região noroeste existe hoje, deve-se única e exclusivamente ao PMDB. E de forma muito especial, vou dizer, a Iris Rezende Machado. Aqueles bairros todos da região noroeste, quando ali aconteceu a criação, aquilo era uma fazenda, um descampado que o Iris comprou naquela época. Por quê? Porque sabia que os bairros da região noroeste, eles vão receber a água tratada por gravidade. O esgoto que for colocado ali, ele vai por gravidade lá na estação de tratamento. Então foi enxergado há 20 e tantos anos atrás pelo Iris, com a visão futurística que ele tem, ele comprou aquilo lá, parcelou os lotes, fez avenidas largas, inteligentes. Você vai na região noroeste hoje, ela é diferente de Goiânia. Então, não adianta achar que vai chegar lá agora e vender para o povo que o Iris, que o PMDB não é bom. 4, 5 conversas que o Iris for lá e conversar com o povo reativa a memória. Aliás, se existe tudo que tem na região noroeste... Mas para isso ele precisa do sucesso do Paulo Garcia. Mas é isso, mas André... O que não está acontecendo. Mas André, é como eu ia dizer, e o Nordeste do Brasil? Hoje basta o Lula, presidente Lula, que nem é presidente mais, ir no Nordeste conversar com o povo do Nordeste, poucos minutos de conversa, o povo do Nordeste entende o recado e sabe que o Nordeste avançou hoje. A população pobre do Brasil, principalmente do Nordeste hoje, tem a condição de vida que tem, graças ao governo que o presidente Lula implementou no Brasil. Então isso ninguém tira, é bobagem. Mas a presidente Dilma, ela está desfazendo esse governo. Tanto é que tem uma avaliação aqui que mostra que o índice de pessoas que acham que o Brasil vai melhorar em 2014 despencou 17 pontos. Então, ou seja, o efeito Lula está acabando. E o efeito Iris também está acabando? Nunca, jamais. Efeito Iris nunca vai acabar. Nunca.
Nunca vai acabar. Aí fala que é porque eu sou apaixonado. Não é não. Nosso candidato a governador é o Júnior Friboi. É o candidato do partido hoje. É oficial. Isso já é oficial. O partido que decidiu, não é o Clécio que decidiu. E o Íris assinou embaixo. Então o Júnior está trabalhando. Agora cabe ao Júnior construir essa unificação e ajuntar as forças para que nós possamos, no momento oportuno, ganharmos as eleições. Como é que se ganha as eleições? É mostrando para a população que nós temos propostas e possibilidades reais de fazer melhor do que está sendo feito. Melhor e mais eficiente e imediato. Eu vou lembrar para você aqui. Nós temos mais 2 minutinhos para uma pergunta. Eu vou lembrar aqui só uma coisa. Quem não se lembra quando o Íris assumiu a prefeitura de Goiânia? Em 2005. Janeiro de 2005. De fevereiro de 2005 para frente, o Íris só começou a fazer obra em Goiânia nos 4 cantos. Foi os 4 anos, depois foi mais 2 anos que ele ficou, asfaltou tudo que era bairro que não tinha asfalto, trocou a iluminação de Goiânia inteira, não tem um poste que não foi trocado a iluminação, construiu, tinha 100 praças, quando terminou o governo que o Íris entregou, já tinha 400, quase 500, parques tinham 12, o Íris construiu 20 e tantos, e a escola, ICMEI, enfim. Como é que viaduto, construiu o viaduto João Alves de Queiroz aqui na T63, construiu o viaduto da Praça do Ratinho e por aí afora. Aí eu pergunto para você, isso não é nada, não? Mais outra coisa, só para finalizar, nós temos mais 2 minutinhos. O prefeito promete um choque de gestão agora, troca de secretários. Ele admitiu que a derrota que foi colocada ao prefeito ou ao projeto do prefeito, da expansão da área, do IPTU, essas coisas, precisam de mudanças. E todo mundo, essa é a minha avaliação. O prefeito ele precisa de um articulador na Câmara, ele precisa de uma comunicação mais eficaz, coisa que a gente não vê. O senhor fala de vários projetos, mas a gente não tem notícia sobre isso. Não tem verba suficiente, talvez, para que faça essa comunicação. Sim, mas assim, são 3 problemas graves que o prefeito precisa de resolver. A articulação política, a questão da visibilidade às obras e ter uma pessoa que tem uma capacidade de conversar com a base, justamente porque são os 3 pecados que, na minha opinião de jornalista, que o prefeito tem pecado em muito. O senhor concorda, discorda? Na Câmara, por exemplo, desde a eleição de Davidson Costa, nunca ouvimos falar de agora voltou o Bloco Independente. Nós tínhamos o G14, depois para o G16, hoje nós já temos um Bloco Independente. O senhor acha que esse choque de gestão do prefeito Paulo Garcia deveria ser como, na opinião do senhor? 2 minutinhos só. Bom, 2 minutinhos eu digo para você. Você pode ter certeza que o prefeito sabe a necessidade de se dialogar. E está sendo feito naturalmente. Ele apenas cumpriu 1 ano de 4 anos de governo. Ele tem 3 anos ainda pela frente. São 3 anos que muita coisa será feita e como foi feita no ano passado, sofreu aí um ano de ataque, um ano de toda a dificuldade do mundo. Quem mora e vive, e vocês da imprensa acompanharam isso de perto. Vocês viram quanto o prefeito passou o ano inteiro apanhando e apanhando sem parar. Naturalmente, ele sabe disso e todo o governo me perguntava na entrevista aí, esses dias até saiu num grande jornal de circulação, o que eu achava do prefeito estar conversando para ampliar a sua base de sustentação, ele oferecendo cargo. Eu disse, não é oferecer cargo, é participação. O governo estadual, eu vejo aí o deputado Jovair Arantes, que é um grande político, um vencedor, aí brigando por espaço do governo estadual, onde ele já tem vários espaços e quer mais espaço. Por quê? Porque quer participar, fazer o governo. Se o governo dá certo, as pessoas vão participar. Se for mal, aí ninguém vai participar. Então, isso é uma coisa democrática, acontece no governo federal, acontece aqui no governo estadual, acontece nos governos municipais e é natural os partidos que não são hoje da base, eles passarem a fazer parte da base. Aqui no governo estadual mesmo, nós temos um deputado federal que foi eleito no nosso partido, PMDB, e no começo do mandato já aliou-se ao governo estadual, ocupando uma secretaria importantíssima. Isso aí é articulação política, o governador trabalhou nesse sentido. Por que pode para fazer por um governo e o outro não tem direito de conversar, dialogar e compor? Não é negociata, não é ciganagem, não.
Não é ciganagem não, é participar. Nós temos 3 anos ainda de gestão pela frente, então você tem que compor. Quem quiser fazer parte do projeto de governabilidade, é preciso que faça parte, não só votando na Câmara, mas participando das discussões, dando ideias, assumindo responsabilidades, seja em secretarias, ou primeiro ou segundo escalão, enfim. Isso é natural, isso é democrático, isso aí não é ilegal ou imoral, não. Isso aí faz parte. E qual é? Me fala como Jesus Cristo, naquele episódio da pedra, falou, quem não tem pecado, joga a primeira pedra. Me dá um governo que não faz isso. Eu desafio, faço aqui um desafio. Me dá um governo, federal, municipal, estadual, que não faz alianças de composição, de participação de governo com todas as forças partidárias. Me dá a governabilidade. Acabou o nosso tempo. Eu só faria uma coisa. Eu gostaria que o prefeito Paulo Garcia tivesse a postura do senhor. Porque mas ele não fala, ele não aparece, aí dá a possibilidade de interpretações, versões equivocadas e até mesmo ações, né? Então que tenha uma postura mais presente na imprensa, né? Principalmente, eu falei, essa questão lá do túnel da Araguaia, se está dando problema, vai para a televisão e fala, vamos fechar. Ficou 2 anos fechados, vamos ficar mais 1 mês fechado e acaba com essa munição que o adversário está utilizando, mas o nosso tempo acabou. Presidente, eu agradeço muitíssimo pela vinda do senhor. É assim que o povo conhece o poder. Conversando com o político, sabendo que o político pensa, acha, fala o que pensa e principalmente, né? O senhor não escolhe palavras, não. O senhor é uma pessoa incisiva, direta, mas é muito coerente nas suas colocações e que todos os políticos fossem assim, tivesse essa capacidade de ter transparência, quando o senhor fala, olhar olho no olho e conversar. Eu agradeço muito pela entrevista e o nosso horário já estourou. Mas eu quero mandar um abraço rapidinho para o João Carneiro, meu amigo, ex-presidente do Vila Nova, que está nos assistindo lá, para a dona Fia, sua esposa, para o Silva, meu amigo do João Braz, para todas as pessoas que estão nos assistindo, agradecer a você a paciência dos telespectadores que nos acompanharam até esse momento, pedir desculpas se às vezes aqui eu me excedi, e eu sei que eu sou um homem que tem muitos defeitos, não sou tudo isso que você enxerga em mim não, mas recebo com humildade as suas palavras, mesmo não sendo merecedor, quero sempre procurar melhorar cada vez mais. E você tem me ajudado muito, me dando conselhos e me orientando, viu? Presidente, eu sempre falo que a verdade ela tem que ser dita. Mesmo que ela não seja muito bem digerida, mas ela tem que ser dita. E o senhor tem essa capacidade. Poucos, o senhor e mais poucos têm essa capacidade de ser transparente. Sim, sim, não, não. A gente tem muita enrolação e pouca ação. O senhor é a pessoa de que faz e vai para o confronto quando acredita que as convicções do senhor elas são corretas, coerentes, e aí falta ao gestor público isso. Acreditar no seu ideal, no seu pensamento, no seu projeto e lutar e brigar por ele. E não ficar mudando de acordo com a conveniência política, né? Ter um discurso a cada momento. O senhor, desde o primeiro dia que eu entrevistei, o senhor é a mesma pessoa. Acho que isso é importante no político. E acabou. Obrigado, presidente. Um abraço a todos. Tá. Nós estamos indo embora. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.